Bom dia, bom dia, bom dia! Uma abençoada manhã hoje, quarta-feira, dia 6 de maio. Mais uma vez estamos aqui juntinhos da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos traz nessa manhã, da sua palavra, que vai nos alimentar e nos fazer estarmos bem diante de todas as coisas que nós vamos estar fazendo ao longo desse dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de tudo aquilo que não é bom, de todas as armadilhas, de todos os empecilhos e os entraves que muitas vezes estão posicionados sobre a nossa vida e nos impedem de avançar. Que seja quebrado agora em nome de Jesus. Amém? A palavra que o Senhor nos traz nessa manhã, eu coloquei como um título: Rótulos cegos. A passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 9, e os versículos de 1 ao 3. Vamos ler? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. É assim que nós agimos todos os dias. Rótulos cegos. É assim que a gente faz no percurso da nossa caminhada. Jesus, quando ele viu, o versículo 1 diz, Jesus viu a necessidade daquele homem. Jesus viu aquilo que ele precisava. Jesus não olhou se alguém havia pecado, se havia algum pecado sobre a vida daquele homem, se era um pecado dos seus pais, se era algo que ocorreu durante o percurso da sua caminhada e ele acabou ficando sem a visão, ou se ele já nascer assim. Jesus não viu desta forma. Jesus não o viu como um pecador, mas Jesus viu como um homem que poderia ser curado, poderia ser exaltado para a glória do seu Pai, para a glória de Deus. Então Jesus, por onde ele passava, haviam muitas pessoas necessitadas. Haviam muitas pessoas. E eu creio que, não julgo os discípulos, eu creio que por todos os lugares que Jesus passou, os discípulos estavam vendo pessoas que se chegavam a Jesus por ter alguma necessidade, por ter algum pecado ou por ter algum jugo sobre a vida, seja ele qual fosse. E as pessoas se aproximavam de Jesus para ter a cura, para ter o perdão, para ter a libertação, para serem sarados. E eu não condeno os discípulos por esse questionamento, porque eles estavam vendo com a visão cega que eles tinham para aquele momento. Mas Jesus mostrou a eles. Jesus fez com que eles entendessem tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus, ele não estava preocupado com aquela cena que ele estava vendo naquele momento, mas Jesus estava preocupado com o futuro daquele homem, não com o passado. Não por seus erros ou erro dos seus pais, que veio trazer aquela situação. Mas Jesus estava preocupado, sim, em proporcionar para aquele homem uma vida digna, uma vida de salvação, uma vida de santidade. E é isso que o Senhor nos traz nessa manhã. Quanto e em que situações nós estamos olhando e fazendo discriminação, fazendo uma leitura errada daquilo que os nossos olhos estão vendo. Aquela cena que os nossos olhos estão vendo. Quantas vezes nós estamos jogando um jugo desigual? Ou fazendo uma leitura errada, sem entender, sem saber, nós já condenamos, nós já julgamos, nós já decretamos. Mas o Senhor nessa manhã nos traz que a pergunta que os discípulos fizeram: quem pecou? Jesus nessa manhã nos traz a clareza
de que nós precisamos entender que os rótulos que nós colocamos nas pessoas, nas cenas, nas atitudes, nas situações, os rótulos eles são convenientes para nós que estamos julgando. Perante aquela situação, ele é conveniente para mim, é conveniente para você, porque nós olhamos para aquela situação e a gente já decreta a morte daquela situação. Mas Jesus nos traz e nos identifica que nós precisamos olhar também, identificar também as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas necessidades, os nossos cuidados que nós precisamos, a atenção, os nossos pecados. Então, antes de nós já rotularmos ou decretarmos algo sobre aquela situação, nós precisamos pensar e nos avaliarmos. E se Deus olhasse para a nossa situação? Para aquele momento que nós estamos passando na nossa vida? Ou para o momento que nós passamos no decorrer da nossa caminhada? E se Deus olhasse para nós e já decretasse, esse não adianta, não vou nem fazer nada. E se Deus fizesse isso conosco? Mateus 7, versículo 1 e 2 diz que da mesma forma que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Então nós precisamos atentar para isso. Precisamos ser cautelosos. Precisamos não fazer vereditos já de imediato nas situações. Precisamos entender, fazer uma releitura da situação e já não julgar. Precisamos olhar que a medida da graça que o Senhor derrama sobre nós é para que a glória dele seja exaltada. Jesus fala para os discípulos, é para que a glória do Senhor, se manifeste na vida daquela pessoa. Então, hoje nós estamos aprendendo que ao invés de nós colocarmos rótulos cegos, nós precisamos ter entendimento, cautela, conhecer a necessidade, entender a situação e ajudar, estender a mão, estar ali, proporcionar ajuda, assim como Jesus fez com esse homem, antes que nós já decretamos a morte dessa pessoa. Jesus não usou o rótulo, mas Jesus ajudou. Aceitar as pessoas é amar antes de julgar. Julgar é cuidar e condenar. Julgar é não cuidar e condenar, mas aceitar as pessoas é amar antes de julgar. Que nessa manhã de hoje nós entendamos o que a palavra quer falar conosco. Que nós não fiquemos paralisados perguntando quem pecou, mas que nós possamos olhar para aquela pessoa e entender aquilo que o Senhor quer fazer na vida dela, na nossa vida e para glorificar e santificar o nome dele. Que nós possamos olhar e estender a mão e não julgar e condenar. Amém? Que essa palavra fique gravada no teu coração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.